Eu acho, puxa, o Neto está tramando aqui com a Juliana contra mim, querem me derrubar, ou eu e a Juliana estamos tramando contra o Neto, e o Neto acha que está tramando. Por mais que ele não queira, isso ele percebe dessa forma. É um sofrimento muito intenso, extenuante. Sim. É isto? Exatamente. É isso mesmo. Muito bem, nós estamos apresentando um programa que eu tenho certeza que vai contribuir muito com as pessoas. Eu quero crer, o nosso consultório de psicologia e ressignificação humana, que existe há 30 anos, nós apostamos nesses 30 anos numa ideia central, que a hora que as pessoas compreenderem ao certo o que são os transtornos mentais, darem um nominho do que elas têm, e elas entenderem que isso é um adoecimento, e elas pararem de tratar isso de forma moralista. Ah, fulano é preguiçoso. Ah, fulano ele gosta de desconfiar de todo mundo. Ah, fulano é deseducado. A hora que a gente parar de dar rótulos moralistas e a gente entender que é um adoecimento, que merece tratamento, consideração, respeito, eu acho que a humanidade vai dar um salto evolutivo gigantesco. Não é isso? Por isso que a gente valoriza tanto plantão psicológico, programa na TV Orkut, site www.consultorio.com, o site da ajuda, informações. A informação, parafraseando aqui o Cristo, a verdade liberta o homem. O conhecimento liberta o homem. Não é isso? Eu penso que numa autoanálise a gente encontra mesmo, como você falou, traços desses transtornos em todos nós, inclusive da psicose. Quem aqui de repente nunca deu uma topada no dedinho na cama à noite, xingou a cama, queria bater na cama, ou o farol que não abre, xinga o farol, o carro que quebra, xinga o carro. Isso é um pequeno pedacinho de um surto psicótico. É que muitas pessoas retornam, outras não. Muito bem. Como a pessoa pode lidar com este transtorno? Eu gostaria agora que vocês dessem um pouco dicas para as pessoas. Eu vou começar ouvindo o Neto, depois a Juliana vai falar também. Agora eu gostaria de dicas práticas para quem está nos ouvindo e diz assim, puxa, eu sinto que eu tenho ou um traço mais acentuado, ou eu me identifico com o transtorno de personalidade paranoide, ou eu tenho, às vezes, um marido, um filho, uma esposa. O que eu posso fazer nessa situação? Eu penso que se a própria pessoa que sofre, eu penso que ela tem que se manter tranquila e saber que ela não está enlouquecendo. Isso é um transtorno estudado, conhecido, e que ela pode se libertar desse sofrimento pedindo ajuda. Né? E para aqueles que estão próximos, eu penso que a dica que eu posso dar é muito mais em relação ao que não se deve fazer do que o que se deve fazer. Eu penso que tentar entrar num embate dessa percepção da pessoa que está adoecida via argumentos e querer bater de frente com a pessoa não é nada proveitoso para nenhuma das partes. Né? A pessoa vai entender aquilo como uma grande agressão, uma ameaça também, e isso só vai piorar a situação. Né? Entender o sofrimento que aquilo gera, legitimar que aquilo deve ser sofrido mesmo, né? E sutilmente talvez tentar demonstrar que por mais que por muitas vezes ela tenha suspeitado, poucas vezes, ou quase nunca, aquilo se concretizou de fato. Né? E por esse caminho, muito mais do que contestar a percepção da pessoa. Né? Se pôr ao lado, não contra. Interessante, Neto, que todas as tradições no planeta que visam ajudar as pessoas que sofrem, não importa se é uma tradição no Oriente, né? Se é uma tradição no Ocidente, e mesmo historicamente, se é no mundo pós-moderno atual, se é na antiguidade remota, eu acho que há sempre um elemento comum. Claro que técnicas evoluíram de ajuda pessoal, a psicologia é uma prova eloquente disso, a psicologia cognitiva comportamental, que eu acredito que é o ponto hoje
psicologia positiva também, são os pontos máximos, né, de desenvolvimento, de técnicas, de ajuda, né, para as pessoas. Mas independente da época histórica, independente da região do planeta, Oriente e Ocidente, sempre um ponto central é a compaixão. Né? Esse é o ponto central. Depois pode entrar uma técnica, outra, uma abordagem, um procedimento, um protocolo de ajuda, mas a compaixão. No Ocidente, dentro da psicologia, a gente chamou isso muito de empatia. O Oriente chama isso muito de compaixão. Né? Mas se a gente não tiver essa sensibilidade de perceber o outro, de entender, de eu me colocar no lugar daquela criatura, né, eu fico sem autoridade de poder ajudá-lo. É isso? Que mais que a gente pode dar de dicas? Até porque, Juliana? né, Alexandre, só complementando o que vocês estão falando, o que a pessoa pensa, o que a pessoa acha que aconteceu e tem aquilo absoluto dentro dela, pode não existir, existe para ela, mas o sofrimento, ele existe. Então, a empatia, o acolhimento, o entender, não é aceitar, é entender que aquela pessoa está passando por aquele transtorno e por isso acolhê-la. Eu acho que isso é muito interessante. E até, Alexandre, indo até do nosso trabalho um pouco, você falou tudo. Desconstruir crenças. Como se desconstrói crenças? Através de pensamentos. Então, mudando os pensamentos. Mas será que realmente... Eu sei, eu entendi, pra você foi verdade. Mas a pessoa está contando uma piada em geral. Ela não estava citando o seu nome. Então, aos pouquinhos, o que a pessoa entende é aquilo pode existir. Aquela hipervigilância e a perceptoriedade. Mas não é com ela. Então, é dar um novo significado para aquela percepção. Quer dizer, ajudar a pessoa a parar de personalizar tanto, Exatamente. chamar tanto para ela as Isso. coisas. E eu penso também, Alexandre, não ter muito a ilusão de que depois de um tratamento, aquela sensação vai abandonar de vez a pessoa. Não, a gente a pessoa tem que aprender que, embora ela tenha aquela sensação, ela não deve se deixar levar por ela, porque muito provavelmente aquilo é uma distorção cognitiva, né? Não que a pessoa vá, assim como uma mágica, nunca mais se sentir perseguida, nunca mais ter esse tipo de sensação, não. A gente até procura não falar muito em cura, e sim aprender a lidar, né? Mesmo porque o conceito de cura é algo muito vago ainda, né? Mas ela vai ter esse tipo de sensação. O que ela não precisa mais é se ver refém desse tipo de pensamento e sensação. Então, se eu estou agora assistindo o programa, assistindo o vídeo, e eu me identifiquei, qual é o primeiro passo que eu preciso fazer? Bom, é interessante a pessoa pedir uma ajuda, ir no psicólogo, entender se é isso mesmo que ela acaba sentindo, nomear o que ela sente, não deixar aquilo escuso, aquilo interno, colocar para fora, para que ela possa ser ajudada. Muitas vezes até profissionalmente. Quer dizer, ela precisa entender que para esse tipo de transtorno, se é que ela possui esse transtorno, ela vai precisar de tratamento. Vai. Sozinho vai ficar muito difícil. E um tratamento que vai precisar muito da cooperação e colaboração dela própria, para sair dessa prisão emocional que ela vive, essa tortura emocional. Porque o que eu observo, Neto e Juliana, é que esse transtorno, por isso que a gente dá o nome de transtorno de personalidade, ele está estabelecido nas raízes da vida. Aos pouquinhos, a pessoa no processo terapêutico, ela vai conversando e ela começa, puxa, você sabe que lá na infância eu acho que eu já tinha, eu não percebia, mas eu acho que eu já tinha. Quando eu via 2, 3 amigos conversando, meninos, eu tinha 7, 8 anos, eu achava que eles estavam me gozando, falando mal de mim. Puxa, você sabe que eu achava que aquelas gozações eram só contra mim. Que até às vezes ocorreu a gozação. Sim. Normal na infância, mas ela achava que aquilo só era para ela, outros não sofriam aquilo. Não é isso? Então ela começa aos poucos a perceber que esse transtorno